A senhora acha que a cidade está com muito buraco? Não, eu não acho que a cidade tá com muito buraco. Minha boca caiu! Dona Maria, qual é o segredo do bolo caseiro? É só você fazer em casa. E você, já está preparado para a guerra? Claro, pelo Brasil eu mato e morro. Se não der para fugir pelo mato, eu fujo pelo morro. Dona Maria, o que que você se arrepende dessa vida? Não ter escutado meu pai. E o que que ele falava? Não sei, não escutava? As pessoas estão achando... Gente, não é real, nós somos reais. Sim, Ó. não sou IA. Aqui eu vou tomar tudo.